Olá amigos, paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Inside Direto. Vamos seguir aí com mais um vídeo. E eu vou estar comentando a respeito de alguns fatos que ocorreram aí nos últimos dias, ligado a manifestações, uma invasão de uma igreja em Curitiba, e como a esquerda utiliza tudo isso de uma forma de uma narrativa, associando todos esses fatos ao governo Bolsonaro. Okay? Vamos antes compartilhar essa mensagem que está em Provérbios 11:3, que diz: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Nós temos visto, o quanto o mundo precisa de pessoas íntegras e que ajam com sinceridade, que ajam dentro da verdade. Enquanto nós temos visto aí pessoas que usam da falsidade, usam da mentira para ganhar no jogo, ganhar na narrativa alguma vantagem, induzir as pessoas ao engano e ao erro, levando as pessoas a crerem na falsidade e na mentira que eles mesmos vêm promovendo. Bem, se você estiver assistindo o vídeo aí pelo Facebook, Instagram ou pelo Twitter, não deixe de assistir o vídeo na íntegra no YouTube. E se você quiser auxiliar o canal, acesse o nosso Pix, tanto no QR Code como também aqui, pelo nosso número de Pix. Todo apoio é bem-vindo, agradeço desde já. E logo após a chamada para o canal, eu venho com os comentários dos fatos a seguir, ok? Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite ensaio direto, clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho. Selecione a opção todas. Assim você receberá todas as notificações de vídeos. Exatamente 5 meses atrás, ocorreu um fato, de certa forma semelhante ao que ocorreu a semana passada no Rio de Janeiro. Na central de abastecimento de São Paulo, onde existem ali inúmeros boxes, comerciantes ali que trabalham com venda de frutas. Houve um desacerto entre um funcionário e um patrão, um chefe, Inclusive eu vou deixar as imagens aqui para você ir acompanhando, Bem, o que ocorreu naquele caso foi justamente o contrário do que ocorreu no caso do Rio de Janeiro, Nesse caso foi um jovem, que era um jovem que tinha problemas no trabalho, não cumpria horário, não chegava dentro do horário, faltava, e tinha problemas com o uso de entorpecentes dentro do local de trabalho. E, por decorrência desse comportamento, o seu chefe achou melhor por afastar ele, por demitir. O que ocorreu é que o jovem ficou insatisfeito com a decisão do seu chefe e resolveu ir lá cobrar a situação e acabou cometendo o assassinato do seu chefe. O comerciante Genildo foi morto por um ex-funcionário dele. Os dois já tinham um desentendimento antigo. O suspeito está preso e disse que era humilhado pelo ex-chefe na frente de todo mundo. Ele era um ex-funcionário que tinha acabado de ser demitido, porque as pessoas já não aguentavam mais ele lá. E ele voltou na madrugada de sexta-feira para matar o ex-chefe. Olha aí o momento do ataque, manda a reportagem. Nas imagens, Genildo aparece conversando com um colega. Eles veem algo no celular. Lá atrás, o criminoso observa os dois. Quando ele parte para cima de Genildo com uma faca, a vítima é atacada com vários golpes. Genildo Cabral da Silva, de 38 anos, foi morto dentro da CEAGESP, o maior centro da cabeça do Brasil. Era daqui que ele levava o sustento para a família há 17 anos. Casado, o líder do Genildo tinha uma filha de 1 ano e 3 meses. E criava o filho mais velho da esposa, um garoto de 10 anos. Foi um homem com quem tinha um desafeto no trabalho. Alessandro, ele conseguiu escapar do flagrante, foi preso somente e depois do crime. Foi tentado atacar um ônibus clandestino para o Piauí, estado de nascer. Por que eu estou trazendo esse caso, Porque lamentavelmente que é uma situação que é recorrente
no nosso país, né? Inúmeras vezes ocorreram esse tipo de situação, tanto, né, quando o funcionário mata o patrão, ou quando o patrão mata o funcionário. Se você entrar na internet, você vai ver aí uma avalanche de casos como esse, né? Isso é muito comum e recorrente no nosso país, por mais que seja triste e lamentável que isso venha acontecer, ok? E aí nós tivemos o caso, né, do congolês Moise Kabagambi, que, né, estava numa situação inversa, foi cobrar lá a dívida do patrão com relação ao seu trabalho. E no momento em que ele estava cobrando a dívida, alguns frequentadores do quiosque que conheciam a situação ali cobraram, né, a questão do dono do quiosque e acabaram de uma forma bárbara cometendo o assassinato desse jovem. Mais uma vez, uma situação, né, recorrente, e a gente espera que essas situações elas, né, deixem de ocorrer no Brasil. Bem, nesse caso há ali, né, 2 envolvidos no assassinato, que são pessoas que são reincidentes em crimes, pessoas que já haviam cometido sequestro, assaltos e outros crimes. Nesse caso, percebemos que existe uma falha na justiça brasileira, porque se esses homens já eram homens que haviam cometido os outros crimes, né, o jovem Alisson, que havia cometido crimes em 2014, 2015, inclusive envolvido em sequestro. E esses homens estavam soltos por quê? Porque infelizmente a justiça brasileira acaba sendo leniente com criminosos. Esses homens haviam sido libertos devido ao sistema de progressão de pena, né, e vários benefícios que eles acabam recebendo pela justiça brasileira, que se houvesse uma justiça, né, mais rigorosa, com certeza eles estariam, né, encarcerados e não estariam cometendo crimes como o que ocorreu. Como é notável e é percebível, não se tratou de um crime de racismo. No entanto, que nós vimos aí esse movimento que surgiu por conta desse crime, trazendo esse crime para a questão racial, simplesmente com a ideia de impor uma narrativa, né, de racismo, de um crime de racismo, para se levantar bandeiras e impor, né, essa narrativa, ligando ao governo Bolsonaro, para que fizesse algum tipo de incentivo a esse tipo de crime, o que é uma coisa totalmente absurda, né? E nós tivemos aí o ex-presidiário aí, né, fazendo justamente essa associação, que esse tipo de crime só ocorre por conta de um governo como o governo do Bolsonaro, ao qual eles fazem acusações de ser um governo fascista e outro tipo de narrativas que eles tentam impor sobre o governo. É uma forçação de barra, né, o que nós estamos vendo. E por conta disso nós tivemos também, né, uma invasão de uma igreja Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Curitiba, praticada por um vereador da cidade. O pessoal que está reclamando. Partido do PT, Renato de Freitas, que na grande mídia foi chamado de manifestação de protesto, quando na verdade se trata de um crime de vilipêndio, né? Isso não são manifestações, né? Isso são badernas, isso é invasão, né, de um local público, mas que não tem esse tipo, não aceita esse tipo de manifestação, nem esse tipo de protesto, né? E muito menos a baderna que eles causaram com, né, palavras de ordens antifascistas, e toda essa narrativa mesquinha que a esquerda tenta impor. Bom, a nossa
Constituição, ela tem no artigo 5º e no inciso 6º a inclusão de inviolabilidade do local de culto, né? Segundo consta no artigo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, né, a igreja ela está guardada, está protegida pela nossa Constituição. E o Código Penal Brasileiro, no artigo 208 da Lei número 2.848, também imputa como crime, né, esse tipo de ação promovida aí pelo vereador do PT, né, Renato de Freitas. Então quero dizer aí para esse vereador que ele precisa se atentar às leis como legislador, como ele atua na Câmara do município de Curitiba, né, como um vereador, um legislador, que ele precisa se atentar às leis que regem o país para que ele não pratique crimes. E não é pelo fato de ele estar munido aí pela imunidade parlamentar que ele tem o direito de atuar como baderneiro e muito menos como líder de um movimento que agride a fé e a religião das pessoas. Então nós precisamos ter conhecimento daquilo que nos rege, daquilo que nos cerca, também para que a gente não aceite esse tipo de coisa, né? E eu falo isso de forma geral, não só para os irmãos da Igreja Católica, para os membros da Igreja Católica, mas eu falo isso também para as demais, né? Para as demais denominações, seja ela espírita, seja ela evangélica. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, porque quando nós vemos uma situação dessa acontecer na casa do nosso vizinho, nós devemos nos guardar e nos preparar para que não aconteça na nossa casa. E nós devemos também nos condoer com o que está acontecendo na casa do nosso vizinho. Nós tivemos aí uma série de manifestações feitas no Rio de Janeiro, né, em decorrência do que ocorreu com o congolês Moise Kabagambe. O que se trata, mais uma vez, né, de uma estratégia que se repete, né? Nós vimos a mesma coisa acontecer nos Estados Unidos, quando então ocorreu o assassinato do George Floyd, quando foi morto por um policial, quando o prendeu por ele ter tentado passar uma nota falsa no comércio, e onde foi chamada a polícia naquele momento. A polícia conseguiu pegar ele, né? O George Floyd já tinha uma ficha corrida muito grande por vários tipos de crime, como furto, assalto. Era um criminoso conhecido, recorrente, né? E que infelizmente morreu de uma forma estúpida, né? Por um ato errado do policial naquele momento que tentou conter ele ali. Mas que não é justo, né, colocar isso na questão de um crime de racismo e querer trazer isso, né, como uma bandeira, como uma luta política, porque na verdade o que eles querem é justamente isso, né, impor uma narrativa, uma luta política. Eles não estão preocupados com as pessoas que morreram, nem com os familiares daqueles que morreram, porque eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com seus próprios interesses. Eles estão preocupados em derrubar, né, o governo, como eles conseguiram fazer com o Donald Trump, derrubar o governo Bolsonaro aqui, para que eles consigam impor as suas ideias de governo e de política, que também vai oprimir todos, ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham assistido, acompanhem os nossos vídeos até o final, isso é importante para nós, né? Não deixe de deixar o seu like, o seu dislike, comente, compartilhe, né? Tudo isso vai fazer com que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Até o próximo vídeo. Valeu!